noite, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha abrir a palavra junto conosco, que o Senhor possa falar, ó Pai, que o homem possa diminuir e que o Senhor venha crescer, ó Pai. Ó Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, lava-nos com Teu sangue precioso, Senhor. Usa-nos para a Tua honra e glória essa noite, Pai, que a Tua palavra possa construir edifícios nas nossas vidas, ó Pai, que vão perdurar até a Tua volta, Senhor. Ajuda a edificação do Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade ao estudo bíblico. Nós estamos falando sobre o título. Vou ver o título aqui para vocês. O nome da apostila é Arrependimento, capítulo 2. E nós hoje vamos falar sobre o tópico Novo Nascimento. Vamos abrir então. Primeiro vamos começar o texto, né? O novo nascimento, ele pode ser definido como o poder de Deus para a regeneração. Ser regenerado em Deus e por Deus é. Antes de você darmos os tópicos sobre o que significa o novo nascimento, né, eu queria que você entendesse que a palavra regeneração significa ser gerado de novo. Tá? Esse é o significado da palavra regeneração. Então, nascer de novo, de acordo com o tópico número 1, significa um renascimento espiritual. Vamos abrir em Tiago 1,18? Tiago 1, versículo 18. Diz assim: Pois segundo o seu querer, o querer de quem? De Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra primícia significa primeiros frutos, né? Então, segundo o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Esse é o primeiro significado do novo nascimento. É um renascimento espiritual. Vamos abrir também em João, capítulo 3, versos 5 a 8. O pano de fundo dessa história, de João 3, de 5 a 8, é que um homem muito famoso do Sinédrio, que era uma instituição religiosa judaica, talvez até legislativa, foi visitar Jesus, né? E nessa visita, Jesus começou a falar várias coisas para ele. Diz aqui em João 3, de 5 a 8, Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É importante notar que nascer de novo, o original não significa nascer de novo, significa nascer do alto, né? O que nós temos aqui, o original grego é: quem não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. Essa é uma das características do novo nascimento, né? É nascer do alto. Nascer de novo, vamos também abrir, novo nascimento significa nascer do Espírito de Deus e ser feito seu filho. Como eu falei anteriormente, nascer do alto no grego original. João 3,7. Vou repetir o versículo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
E João, capítulo 1, de 11 a 13, Evangelho de João, capítulo 1, de 11 a 13, diz assim: Veio para o que era seu, está se referindo a Jesus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Jesus Cristo. Deu-lhes o poder, também em outras traduções, deu-lhes o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto tem um grande ensinamento aqui para nós. Primeiro, só pode se tornar um filho de Deus aquela pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não importa se você for a 100 cultos por ano, 1000 cultos, se você não tiver nascido de novo, isso não vai adiantar absolutamente nada, né? Tem pessoas que vivem nos templos, mas que não nasceram de novo. Aliás, o que mais acontece hoje em dia é isso. Nós vemos templos lotados e pessoas sem vida de Deus, sem realidade de Deus, né? Então ele falou, todos quantos receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, né? Então, não são aqueles que nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Também entrar numa religião, ou pertencer a uma religião, não salva a pessoa. Religião não salva absolutamente ninguém, mas somente o nascer do alto. Outra coisa que é o novo nascimento é receber a vida eterna dentro de você. Vamos abrir em Efésios 2, de 1 a 2, em versículo 5. Efésios 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, isso é, antigamente, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua, que está em atividade, nos filhos da desobediência. O que nós vemos aqui em Efésios 2? Quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna um discípulo de Jesus. Você estava morto, a Bíblia afirma que você estava morto. Morto como? Se a pessoa está respirando. Nós já falamos sobre isso anteriormente. O morto que está descrito aqui não é um morto físico, mas é um morto espiritual, um morto nas suas emoções. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ela está morta, na verdade. Por isso que ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. Em outras traduções fala o curso desse sistema mundial. Na verdade, todo aquele que não segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não se torna um discípulo de Jesus, ele segue o curso da sociedade sem Deus, né? Não sei se você percebeu, mas a mídia, as revistas e todo o sistema que nos cerca, a nossa sociedade, ela é baseada em princípios. A maioria dos princípios não são princípios da palavra de Deus, são princípios que não agradam o coração de Deus, né? Então, e aqui fala, o novo nascimento significa receber a vida eterna. Nós já comentamos sobre isso. Vida eterna, na verdade, não significa somente morar eternamente com Jesus. Vida eterna é vida com qualidade de Deus dentro de você. O que é muito mal interpretado pela maioria dos evangélicos hoje em dia é que essa maldita teoria da prosperidade, ela diz que você não tem qualidade de vida de Deus se você não tem recursos financeiros para tal. Isso tem massacrado muitos crentes, muitas pessoas
que vivem nos templos, e há uma competição dentro das igrejas evangélicas, quem vai ter o bem mais caro, o bem mais bonito. Isso ocorre em muitas templos evangélicos, eu não diria de forma indireta, mas indiretamente há uma pressão nos templos que as pessoas sempre progridam e mostrem sempre sucesso financeiro. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala vida com qualidade de Deus não tem nada a ver com a questão financeira. É a qualidade de vida interior. Né? E em João 3,16, nós vamos ler aqui em João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui novamente fala que quando você recebe Jesus como Senhor e começa a acreditar e crer na palavra de Deus, você tem a vida da qualidade de Deus dentro de você. O que ocorre? Aqui nós vemos o quê? Tem o quê? Vida com qualidade de Deus. Deus amou ao mundo. E no judaísmo a palavra crer é muito forte. Porque, por exemplo, se você chegar na rua e perguntar a uma pessoa: você crê em Deus? Todo mundo, a maioria vai dizer que crê em Deus, a não ser aqueles que se dizem ateus, né? Só que crer na Bíblia, em português, infelizmente, a tradução é muito fraca. Crer está sempre associado ao obedecer. Não significa só crer de coração. Está ligado a uma atitude em relação a isso, né? Vamos agora abrir em 2 Pedro 1, de 3 a 4. Segunda Pedro, capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, né? Então, quando você crê em Jesus Cristo, né, você se torna coparticipante, participante junto da natureza divina, né? E livrando-se da corrupção, da destruição que há no mundo. Vamos abrir também em João 17, versículo 3. Nós estamos falando sobre novo nascimento. João, capítulo 17, versículo 3. Um assunto que é muito mal entendido, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu repito, ir ao templo para participar do culto é importante. Mas o que tem ocorrido atualmente é que aqueles que se dizem cristãos não estão lendo mais a Bíblia, a palavra de Deus. Não sei se você já percebeu, muitas vezes, antes do culto, sempre tem alguém lendo a Bíblia antes do culto. Só que a Bíblia não é para ser lida dentro do templo só, antes do culto. É para ser lida diariamente por cada um de nós. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. A Bíblia é muito clara. Vida eterna, todo aquele que crê em Jesus vai viver eternamente com Ele. Mas vida eterna aqui é o quê? Vida com a qualidade de Deus. O que significa vida eterna? É ter intimidade com Deus. Que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro. Novo nascimento também significa ser transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Coríntios 5,17. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O original fala: se alguém está em Cristo, é nova criação. Por que nova criação? Depois que o homem se afastou de Deus, o que aconteceu? Aquela qualidade de vida com Deus se perdeu. E Deus teve que colocar em prática o plano B. Qual era o plano B? A vinda de Jesus para morrer por cada ser humano. Esse é o plano B de Deus. E o que acontece? Depois que Jesus foi enviado, né? Ele se ofereceu para morrer numa cruz. E nessa cruz, ele pagou os pecados de toda a humanidade. Então, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você começa a obedecer a palavra de Deus, você se torna a nova criação de Deus. Você faz parte da nova criação de Deus. Novo nascimento também significa receber o lavar renovador do Espírito Santo. O lavar renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, fica antes de Hebreus, antes de Filemon. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte. Vamos ler a partir do verso 4 para fazer mais sentido. Quando, porém, se manifestou a benignidade ou bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, na verdade, é receber esse lavar renovador do Espírito Santo, né? Lembra? Vamos abrir de novo em João 3, versículo 5, e você vai entender isso. João 3. Diz assim: Jesus respondendo a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitos só se referem a essa água aqui, alguns que falam sobre esse texto, sobre o batismo nas águas, mas não é só isso não. Nascer da água traz a ideia de purificação e renovação interior. Quando você recebe a Jesus Cristo, você é lavado interiormente, renovado interiormente. Você tem, a partir do momento que Jesus Cristo se torna o seu Senhor, você tem agora comunicação direta com Deus 24 horas por dia, não havendo necessidade de rituais ou ida a templos para você se tornar um filho de Deus. A comunhão é direta com Deus 24 horas por dia. É claro, as igrejas se reúnem, a maioria delas aonde? Em templos. Mas eu estou dizendo que a vida com Deus, ela é alicerçada, no seu dia a dia. Na palavra de Deus em casa, orando em casa. Muitos só deixam isso para os templos. Não, que tem aquela mentalidade, né? Não, o lugar de orar é no templo. E muitos também repetem uma frase equivocada. Nós falamos sem até sem refletir, né? Vamos à igreja? Você não está indo à igreja, você está indo ao templo. Dentro do templo se reúne a igreja, que são as pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor. Daí a diferença, né? Outra coisa, novo nascimento significa também receber um novo coração de Deus Pai.
Ezequiel 36, de 25 a 27. Velho Testamento, Ezequiel 36, de 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, sujeiras, né? E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O profeta Ezequiel, aqui ele já estava falando sobre o novo nascimento. Já no Antigo Testamento já se falava sobre isso. O Espírito Santo inspirou o profeta e ele já começou a falar sobre o novo nascimento, né? Fala aqui que ele aspergirá água pura, água do Espírito Santo, né? E vai nos purificar, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quando você recebe Jesus Cristo, quando você aceita o convite da salvação para se tornar um discípulo de Jesus, o seu coração é transformado em uma nova criação. E você é purificado por Deus para começar a ver a vida com os olhos de Deus. Novo nascimento também significa passar da morte para a vida. João 5:24. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, Jesus falando, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que significa isso? Talvez muitos não entendam. Passou da morte para a vida. Mas todos não vão morrer um dia? Todos irão morrer um dia. Não que seja a vontade de Deus que a pessoa morra, mas todos iremos morrer um dia. Mas quando se fala passou da morte para a vida, é o que nós vimos no começo dos estudos, né? A morte tem três aspectos: o aspecto físico ou biológico, o aspecto espiritual e a segunda morte, que significa a total separação de Deus para todo sempre, né? Isso significa a morte total. Então, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você passa da morte para a vida. O que dizer? O que significa isso? A grande questão é que todos que estão no planeta Terra, todo ser humano, ele está respirando. Mas o fato de o ser humano estar respirando não significa que ele esteja vivo para Deus. Por exemplo, um animal doméstico, um cão, um cachorro, um gato, ou até um animal do campo, uma vaca, eles respiram. Mas eles não têm o espírito que tem o ser humano. O ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. E esse espírito da pessoa que não recebeu Jesus está separado de Deus, sem comunhão com Deus. Então, somente quando você crê em Jesus Cristo e coloca Ele como Senhor da sua vida e obedece à palavra de Deus, você se torna um filho de Deus e você passa da morte para a vida. Outra coisa, o novo nascimento é um milagre que Deus opera dentro do nosso coração. Vamos abrir em João 9, versículo 25. João 9, versículo 25, diz assim: O cego de nascença havia sido curado e foi interrogado pelos religiosos fariseus. Ao que ele respondeu, retrucou: Se é pecador, se referindo a Jesus, eu não sei. Uma coisa eu sei,
Eu era cego e agora vejo. Então, o que ocorre? Nascer de novo é um milagre que Deus opera no seu coração. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor, a sua cegueira espiritual é tirada. E você começa a ter os olhos espirituais para enxergar o que ocorre ao seu redor. Né? Então, você começa a ver o que Deus está fazendo. Lucas 15, versículo 32. Lembrando que no estudo bíblico nós usamos a Bíblia de forma total, né? Então vamos utilizar a palavra de Deus. Lucas 15, 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, e essa é a parábola do filho pródigo, né? Colocando um pano de fundo para você, depois que o filho pródigo, que gastou todos os bens do pai, voltou, tem essa resposta. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que ocorre? Quando você recebe Jesus como Senhor, você começa a viver de novo, a ter vida com gosto de vida. Os problemas vêm até às vezes como penca de banana, um atrás do outro. Mas o que acontece? Você tem a vida de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus para enfrentar os problemas. Não venha me pregar um evangelho diluído me dizendo que quem vem para Jesus os problemas acabam. Não vem com essa história não. Essa história é mentirosa. Tá? Os problemas vêm, mas você vai ter a sabedoria da parte de Deus para resolver esses problemas. Então nós vimos aqui que é um milagre que ocorre no nosso coração e vamos também rever João capítulo 3, versículo 7. De novo, né? Provavelmente já deve ter lido essa parte. Vamos ler novamente. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que as pessoas têm que entender é que novo nascimento é um processo espiritual. A religião não pode produzir um novo nascimento na pessoa. Quando você recebe Jesus Cristo, o que acontece? Vem uma transformação no seu interior e você se torna uma nova criação de Deus. E pouco a pouco, quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai aprendendo o que Deus acha, o que Deus pensa, os pensamentos de Deus estão aqui nesse livro, a Palavra de Deus. Então, depois que você nasce de novo, realmente é um milagre que acontece dentro de você, né? Na verdade, o tempo verbal usado no grego para novo nascimento é aoristo, que fala de um evento que aconteceu de uma vez por todas no passado e não de um processo gradual que acontece aos poucos. Vamos explicar isso direitinho, né? O novo nascimento é um evento que aconteceu no passado da sua vida, no dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Talvez, ou bem provável, que você não lembre a data específica, ou talvez nem o ano direito que você entregou a sua vida a Jesus. Mas você sabe que foi um fato marcante na sua vida. Não precisa você lembrar o dia exato, ou o ano exato que você se converteu, mas foi um fato que aconteceu de uma vez por todas no passado, e não um processo gradual. Ou a pessoa nasceu de novo ou não. É um momento transformador na vida dela. A partir daquele momento, aquela pessoa se torna uma filha de Deus. E uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, todo o novo nascimento é aquela experiência prática. Tudo que acontece a partir do novo nascimento até o dia em que você parte para a presença de Deus, você falece, né? O seu físico para de funcionar, o coração para. Do novo nascimento até o dia que você parte para encontrar o Senhor,
é chamado de santificação. Santificação não significa trajes ou roupas, né? Santificação é separação para Deus. Então, eu queria que você entendesse a diferença entre novo nascimento, né, e santificação. Com certeza, o novo nascimento é apenas o primeiro passo quando nos tornamos filhos de Deus e recebemos a vida de Cristo dentro de nós. Há muito que precisamos aprender e caminhar com Deus. Muito ainda para ser renovado e transformado dentro de nós. Renovação do entendimento, transformação de valores, pensamentos, crenças e modo de viver. Um dia você entregou sua vida a Jesus, mas o processo de mudança na sua vida não é imediato. Ele começa naquele dia do novo nascimento e vai durante toda a sua vida. Por exemplo, coisas que você errava muito no começo, agora você erra menos. Então, você não se torna perfeito, infalível. Mas é um processo de alteração. Só que há muitos crentes ou muitos discípulos de Jesus, ou muitos ditos evangélicos, né? Eu não gosto muito de utilizar a palavra evangélica, essa palavra ficou desgastada por tantas coisas erradas que têm ocorrido, mas esse processo ele vai causar uma mudança. Mas a renovação da mente, quem faz é cada um de nós. Como? Lendo a palavra de Deus todos os dias. Você só renova a sua mente, só entende como Deus pensa, só reage como Deus pensa se você lê a palavra de Deus todos os dias. O crente, o discípulo de Jesus que não lê a palavra de Deus todos os dias, ele vai se tornar fraco, ele vai se tornar mais, como se diz, ele vai se tornar mais suscetível a uma influência de uma sociedade corrupta, né? Só recapitulando aquela parte de que nós recebemos a vida eterna, né? É que os que... Vamos abrir de novo em Efésios 2, onde eu queria mostrar uma coisa para vocês. Efésios 2, o novo nascimento, né? Diz assim: Ele vos deu vida, nós já lemos esse texto, estamos lendo só para fazer uma observação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antigamente, segundo o curso deste mundo. É o curso desse mundo, o curso do sistema mundial. Qual é o curso do sistema mundial controlado por Satanás? Ele significa poder econômico, dinheiro, né? Satanás controla a parte da economia, não só os homens, mas há uma influência maligna também. Prestígio, poder político e cultura promíscuos. Promíscuo significa fora da palavra de Deus. E as religiões. Esse é o tripé sobre o qual o inimigo atua. Se você não acredita nisso, depois você lê a tentação de Jesus no deserto, o que ele tentou a ele. Né? Então nós temos aí esses três tipos de tentação: o poder econômico, o prestígio e as religiões. As religiões, né? Que têm se multiplicado muito ultimamente. E a religião, na verdade, sempre vai atacar o verdadeiro discípulo de Jesus. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, prepare-se. Você será perseguido. Não só pela sociedade, mas pelos religiosos. Aquelas pessoas que vão aos templos, fazem seus rituais, mas não querem uma vida autêntica com Deus. Vamos dar continuidade ao estudo. Agora, temos o seguinte tópico: quem precisa ser regenerado? Quem precisa? Todos precisam. Vamos abrir Romanos 3, 23.
pecaram e carecem da glória de Deus. Glória de Deus significa o quê? Presença de Deus. Quando a Bíblia diz que todos precisam ser regenerados, gerados de novo, isso é, nascerem de novo, isso envolve todos os setores da sociedade. Quando a Bíblia fala todos precisam ser regenerados, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus, ela inclui nessa listagem, porque muitos pensam assim, né? Ah, o assassino precisa ser regenerado, o estuprador precisa ser regenerado, o corrupto precisa ser regenerado. Só que existe um pequeno detalhe disso. Incluso nesta lista de assassinos, estupradores, corruptos, está o homem comum. Porque você talvez não diga, o que é o homem comum? Bom, é aquela pessoa que está na sociedade, é um bom cidadão, paga os seus impostos, né? Dá bom dia aos seus vizinhos. Muitas vezes tem vizinho que não dá bom dia, né? Mas aí já é outro departamento. Esse homem comum, ele também precisa nascer de novo. Aí talvez você me pergunte, ué, mas ele está enquadrado assim como o assassino, o estuprador, a pior escória, o assaltante, o bandido, está no mesmo, está classificado igualzinho? Está. Por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até um homem honesto, o que paga os seus impostos em dia, o que quer sempre ver o bem do seu semelhante, precisa entregar sua vida a Jesus. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então todos precisam. Vamos abrir em Atos 17, 30 e 31. 17. Diz assim, né? Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, isso diz, agora significa agora, século 21, mesmo que Paulo tenha escrito isso há muito tempo, notifica, o grego original é ordena, aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia, né, em que há de julgar o mundo. Aí já não é o mundo, o sistema mundial corrupto. O mundo que eu falo é o planeta. Com justiça, por meio de um varão, um homem, que destinou e acreditou colocar sobre ele o selo da autenticidade, diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que acontece? Todos precisam se arrepender. Esse exemplo aqui eu já havia dado em outra aula. Notifica aos homens é como se um presidente de uma grande empresa emitisse um memorando dizendo: a partir de amanhã o horário de funcionamento da empresa vai ser das 10 às 17 horas. Ele está notificando a todos os empregados. Quem não obedecer aos parâmetros, às leis, à política da empresa, vai ter que se retirar da empresa. É a mesma coisa. O Senhor está dizendo a todo o planeta Terra: voltem-se para mim através de Jesus Cristo. Se vocês não voltarem, vocês terão uma triste decepção quando meu filho voltar dos céus e vier julgar toda a terra. Então, vamos lá. Quem precisa ser regenerado? Todos. Vamos abrir também Lucas 13, versículo 3. Diz assim. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis. O que Jesus estava ensinando aqui? Jesus estava ensinando o seguinte: não importa a morte com que aqueles homens tiveram. Ele estava se referindo a um acidente da época, né? Uma torre caiu, né? E matou muita gente. Uma torre chamada Torre de Siloé. E os homens que Pilatos havia mandado matar, será que eles eram mais pecadores do que os outros? É isso que Jesus queria dizer. Não, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que havia uma ideia na época de que se alguém morresse num acidente trágico ou numa situação de assassinato, é porque aquela pessoa teria cometido um pecado terrível. Mas Jesus falou, não, se vocês não se arrependerem, todos perecereis. Isto é, ficarão afastados eternamente da presença de Deus. Então, quem precisa ser regenerado? Todos. E também existe uma condição para poder entrar no reino dos céus. Nós lemos isso em João, capítulo 3, versículo 5. Né? Outra coisa, condição para poder ver o reino de Deus. Vamos abrir João no capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. Em 1 Coríntios 2, 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Né? Você só vai entender as coisas de Deus depois que você entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Se você não entregar, você não vai poder compreender. Inclusive, já falamos sobre isso, o homem natural no grego original significa psúticos, que significa o homem almático, aquele que é levado pelas suas emoções, pelos seus instintos, pela sua alma, é o homem almático. Então, aquele que não nasceu de novo ainda, que não entregou a sua vida a Jesus, é movido pelas suas emoções. Se está tudo bem financeiramente, a pessoa está feliz. Se está tudo mal financeiramente, a pessoa está infeliz. Se está com saúde, a pessoa está feliz. Se está sem saúde, a pessoa está infeliz. Ela vive numa eterna montanha-russa de emoções, uma eterna montanha-russa de mudanças de comportamento, porque não entregou a vida a Jesus. A grande verdade é que mesmo você nascido de novo, e Jesus é o seu Senhor, o que acontece? Você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos de angústia, mas você tem a esperança que o Senhor vai te fortalecer. E, bom, eu vou deixar para a próxima semana a continuidade do nosso estudo bíblico, né? Já vimos uma boa parte hoje, só recapitulando o que nós vimos hoje. Nós hoje conversamos sobre o novo nascimento, o que significa, né? E pegamos também uma parte de quem precisa ser regenerado, isto é, gerado de novo, né? Vamos orar então para terminar, para que a palavra de Deus possa ficar em nossos corações. Pai, muito obrigado por essa noite, te agradecemos, ó Deus, que o Senhor possa falar a cada coração, Pai, através desta palavra, Pai. Que dia a dia, cada um de nós possa estar nos alimentando da Tua palavra, para que nós possamos pensar como o Senhor pensa.
Oh, meu Deus, ajuda aquela pessoa que quer se entregar a Jesus Cristo agora, Pai. Toma essa pessoa agora que está sendo convencida pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Toca esta vida agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa noite, por esse estudo bíblico, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Amém.